Bom, eu vou falar sobre a lembrança que eu tenho do meu primeiro filme. Quando eu tinha 6 anos, eu ainda não estava alfabetizada e eu fui ao cinema pela primeira vez. E acho que foi a primeira vez que saiu só eu e meu pai. E aí eu fui assistir, ele me levou para assistir ET, que estava passando no cinema. E eu não sabia ler, o filme era legendado. E ele passou o filme inteiro me explicando, falando dos diálogos, porque eu fiquei muito curiosa. O que eles estão falando? E eu fiquei maravilhada e chorei no final do filme. E assim, foi muito lindo, porque ele pegou um lencinho de pano, enxugou minhas lágrimas. E a gente saiu do cinema assim em silêncio. E assim, eu nunca vou esquecer, né, daquela cadeira, daquele conforto, daquele filme maravilhoso que me emocionou. Acho que foi a primeira vez que eu assisti algo assim, criança, né, com 6 anos, e que me fez chorar, que eu me emocionei. Então foi a minha primeira vez no cinema e foi o primeiro filme que eu me lembro, ET. O primeiro filme que eu assisti foi uma animação. Foi o Bambi do Walt Disney. Eu tinha, ainda não tinha 4 anos. Minha mãe levou para ver esse filme. E a minha experiência foi uma experiência assim. O filme foi muito lindo no colorido, nos animais que eu vi, né? Mas foi uma experiência assim meio sentida, porque eu não gostei dessa história. Havia uma perda ali da mãe do Bambi e eu era muito pequena e eu não aceitei isso, né? E então eu acho que nessa história aí eu mudaria, eu alteraria a história. As lembranças que eu tenho do meu primeiro filme, eu assisti King Kong, eu fui até o Shopping Continental, que na época era um shopping muito chique e não tinha sessão. Aí eu fui até o Cine Estoril, que fica na Avenida Autonomista, com a Salem Bechara, e o cinema tinha muita pulga. Então foi um tempo assim de ficar espantando pulgas e se coçando. Bom, meu primeiro filme que eu me lembro de ter assistido não foi no cinema, foi na TV. Foi um filme de terror. O nome dele era, eu lembro muito bem dele, o nome dele era Reptílicos. Reptílicos. Com relação a um fato, né, um acontecimento, né, que aconteceu comigo com relação ao cinema, foi que eu estava esperando uma fila na bilheteria, né, na fila da bilheteria para adentrar o cinema. Aconteceu que nós presenciamos um capotamento de um veículo, que o cinema ficava na esquina de uma grande avenida lá em Osasco, né, a Avenida Autonomistas, o antigo Cine Estoril. A terceira questão seria o personagem que eu gostaria de ser. Seria um Lorde, né? Um Jedi, né? Inspirado nos filmes lá de Bom, Star Wars. a experiência que eu vou contar, que foi bem interessante, que eu vivi com o cinema, foi na Chapada dos Veadeiros. Eu cheguei em São Jorge, e uma cidadezinha, né, uma vilinha assim bem pequenininha, toda de terra, lá no meio da Chapada. E a cidade estava em um alvoroço, assim, né? Não tinha muita gente, mas tinha um movimento, assim, e as pessoas comentando de um evento que ia acontecer à noite e no restaurante. Você vai, né? Vai na praça essa noite, né? Então tinha realmente um grande alvoroço, né? Ali naquela cidadezinha, naquela vilinha. E eu fui então descobrir que o grande evento que ia acontecer lá era a exibição de um filme. Era um projeto, né, patrocinado lá pela Petrobras, Cinema na Praça.
E então era o grande evento da cidade, né? Provavelmente um lugar onde não acontecem muitas coisas e tal, e era o grande ponto de encontro daquela noite, né? Então era um programa imperdível, né? Lógico, eu tinha acabado de chegar lá e então esse seria o programa daquela noite, né? Vamos no cinema na praça. E fizemos lá um passeio durante o dia e quando foi à noite nós fomos para a praça. Bom, chegando na praça, a primeira coisa, assim, tinha uma van e dentro dessa perua tinha um projetor super antigo, incrível, né? Eu que não entendo nada assim de equipamento e tal, fiquei muito curiosa, muito, né? Nossa, que coisa linda, que coisa interessante, que né, sensacional. Então essa foi a chegada, assim, né? Poder ver esse projetor super antigo, uma porção de gente comentando e tal, conversando. Bom, e depois o filme, e à noite, né, aquele céu estrelado maravilhoso, aquela tela gigante, né? Era uma praça que tinha uma quadra, então as pessoas começando a chegar, né? E todo mundo super arrumadinho, né? E aquelas senhorinhas, né, de cabelo comprido, arrumadinhas com a sua saia, tal, e as crianças e enfim, adultos, crianças, jovens, todo mundo, toda a cidade indo para aquela praça, né? Bom, o filme era um filme que, agora não me lembro o nome, mas que era um documentário sobre 3 senhorinhas mudas. E aí uma história linda, né, contando, falando sobre cada uma delas. Fiquei muito emocionada lá em muitos momentos daquela história. E depois, assim, o mais interessante foi pensar que, olhando aquelas senhoras e vendo que quantas daquelas senhoras eu tinha visto na vila, né, indo para assistir o programa, né? Então as personagens no dia, assim, né, ali naquela cidade eram pessoas que estavam na cidade também, né? Então o filme tinha muito a ver com as pessoas daquele lugar, né? Então foi uma experiência marcante, né? Num lugar maravilhoso e eu não esqueço. Gostei muito de ter passado por isso. O personagem que eu gostaria de ser seria Carlitos. Eu acho ele fantástico e ele consegue transmitir toda a inocência, toda a paixão que ele sente pela vida. Eu acho que ele marcou muito também a minha vida, porque eu assisti quase todos os filmes dele. E o Carlitos é o personagem que traz tudo de bom pra gente e que teria que ser revivido hoje. Como foi a sua experiência, a minha experiência mais marcante com o cinema? Então, tem uma experiência que até hoje assim, ficou na minha memória, né? Ficou algo que não esqueci mais. Eu assistia muito também, né? Também na minha infância, na década de 70, o Sítio do Pica-Pau Amarelo. E aquelas histórias, as lendas, né, o ambiente, que era ambientado num ambiente rural. E eu passei a minha infância, né, num ambiente muito parecido com aquilo, né? Então eu morava no interior do Paraná e a minha casa ficava na cidade, mas assim, tinha um quintal maravilhoso com pomar e as histórias dos meus avós, né? Então tudo aquilo meio que se integrava, né, tinha uma relação muito forte com as histórias que eram, né, encenadas ali no Sítio do Pica-Pau Amarelo. E eu me lembro de um sonho. Eu me lembro que uma vez eu sonhei com a Cuca. E no meu sonho, né, eu estava na minha cama e da minha cama eu olhava para a TV. E da TV, eu via a Cuca, né? Eu via a Cuca saindo da TV, indo em minha direção. Então, eu tenho essa lembrança, né? Eu lembro que também que eu acordei bastante assustada.
Então foi uma coisa assim muito legal, muito interessante, né? Porque ficou no meu imaginário mesmo, né? Bom, escolher a pergunta número 3. Qual personagem você seria? Eu pensei um pouquinho assim. Eu gosto muito um personagem até novo que eu conheci recentemente, é o Jean Valjean, dos Miseráveis. Mas porque, acho, sei lá, tem alguma identificação de ter valores que eu acho dignos, que eu acho legal, e ver que pela vida, ele, do filme, por tudo que ele passou, ele conseguiu persistir e se manter firme e ser vitorioso de alguma forma na vida, ainda que, sei lá, o final dele. E outro personagem que se eu pudesse ser, eu gostaria de ser também, mas não por uma identificação pessoal de valores, mas por admiração, é o Fred Astaire. Acho ele um artista fabuloso, dançarino muito bom. Gostaria de sapatear que nem ele, dançar que nem ele, porque eu acho que as cenas que ele faz são muito poéticas, muito bonitas. Lembrança do meu primeiro filme. Não acho que foi o primeiro, mas foi o que eu vi várias vezes na infância. Foi Fantasmas se Divertem, o Beetlejuice do Tim Burton. Eu acho aquele filme fantástico, porque ele lida com a morte de uma forma tão irônica, tão pouco assustadora, tão engraçada. E eu acho que ali foi o começo da minha paixão por musicais, porque a cena na sala de jantar em que os convidados são possuídos pela mágica dos mortos ali e dançam a música do Harry Belafonte, Banana, eu acho que me inspirou a gostar sempre da trilha sonora. Eu sou fanática por trilhas sonoras, acho que a partir desse filme. Então ele me marcou demais, porque ele lida de uma forma leve, descontraída, e apesar de ser criança, bem pequena na época, eu devo ter visto esse filme pelo menos umas 15 vezes. E eu gosto demais. E quando eu quero voltar a ter a sensação de infância, de rir fácil, é ver Os Fantasmas se Divertem. E aí depois dele vieram vários outros musicais que me inspiram até hoje. Eu acho que o cinema tem que ser a experiência da gente sair mais leve e com a alma leve. E a música, a trilha sonora do filme é o que mais me proporciona isso. Hoje eu escolho muito filme também pela trilha sonora. É isso. Acho que essa é a minha primeira lembrança de filme de infância, apesar de não ser um filme de animação. Bom, as lembranças que eu tenho do meu primeiro filme, o meu primeiro filme foi King Kong, eu fui no cinema com uma tia minha, então uma lembrança que eu tenho era da sensação de estar saindo de casa com alguém que não era minha mãe e meu pai, né, e um sentimento de grandeza mesmo, né, aquela tela enorme e tal. E uma coisa que eu acho muito engraçado é que eu tinha a sensação de uma realidade nas imagens do King Kong que eu vejo hoje e não, a gente dá risada, né? Mas para mim era muito real. É isso. Deixa eu ver então. Ó, tem uma pessoa ali, eu não vou falar porque aquela pessoa está me olhando. Sai daí. Não valeu ainda, hein? Deixa eu ver. Experiência mais marcante com o cinema. Não sei se é a mais marcante, mas a que me passa pela cabeça agora foi de algumas vezes que eu fui ao cinema e em que situações que eu fui. Então, eu morei em Brasília durante um tempo, numa época em que tinha aquele cinema ao ar livre, como é que chama? E aqui em São Paulo não era... Ai, meu Deus, esqueci. Eu ia com os meus tios lá, que era muito divertido. A gente ia de carro. Drive, isso. Aqui em São Paulo, os drives eram uma espécie de motéis, lugares onde iam os namorados. Mas em Brasília, em 1975, ainda havia um drive
e nós fomos num Opala verde. Para mim aquilo era uma novidade, os meus primos costumavam fazer aquilo sempre, e nós paramos com aquele Opala e pedimos... Eu não me lembro do filme, mas eu me lembro bastante da situação, que foi muito divertida. Eu só vi aquilo no cinema e eu pude viver aquilo. Uma outra experiência super marcante que fica na minha memória era de ir ao cinema com meu pai assistir uns filmes num cinema que não existe mais, que é o Cine Biju. E eu me lembro vagamente dos filmes que eu assistia com ele, eram os filmes em preto e branco, e os quais eu geralmente não me lembro, não entendia direito o que acontecia. Ele sempre deixava eu convidar uma amiga, a gente ia, mas eu não consigo lembrar dos filmes, mas lembro da situação e de como era legal ir ali na Praça Roosevelt. Quais as lembranças que tenho do meu primeiro filme? É engraçado que eu não consigo juntar uma lembrança do meu primeiro filme. Eu lembro que eu assistia filmes à noite, que meu pai assistia filmes de Bang Bang, filmes de Bruce Lee, de karatê, filmes bem de ação, talvez para ele ocupar a cabeça dele, mas eles não tinham, meus pais não tinham uma cultura de ver filme, de cinema, de filmes que vão entender o mundo através dos filmes. E aí foi isso que eu fui buscando depois. Então, quando eu adorava filmes de ficção científica, porque aí eles ficavam ligando os fatos, procuravam no jornal das notícias de ciência e ligavam e ficava pirando. Nossa, fizeram o primeiro clone com Mad Max e com Highlander, e a coisa da destruição do mundo, de que rumo o mundo vai tomar. Depois eu comecei no cinema com meu irmão, e por incrível que pareça, acho que eu liguei o computador no filme que eu fui ver com ele a primeira vez, que é a Entrevista com o Vampiro. A memória foi voltando nesse exercício. É isso, depois sempre fui descobrindo o mundo através de alguns filmes, mas com temas específicos. Acho que os temas me nortearam a achar os filmes às vezes mais do que os filmes simplesmente distraídos. Me atrapalhei, fiquei emocionada ao relatar minha memória, minha memória bibliográfica dos filmes que marcaram minha vida, né? De novo, estou emocionada, que estranho. Estranho e bom, né? Assisti meu primeiro filme em 1965, levada pela minha professora Lourdes, que era uma descendente de polonesa. Ela, juntamente com a família, era dona do hotel, do cinema e de outros equipamentos culturais da época, parque, etc. Então, ela proporcionava aos alunos dela, fui aluno dela durante 3 anos, e durante esses 3 anos pude apreciar vários filmes de Chaplin e outros filmes de arte, que não teria condições de ir. Outro momento marcante da minha vida que lembro foi a primeira vez que fui em família. Já na década de 60, 70, assisti um filme Hair, e voltando lá na primeira infância, no começo da adolescência, na minha cidade, quando fechou o cinema, o padre Pedro Bronca, né, criou um cineclube. Então, hoje lembrei de que aos 11 anos assisti, acho que Os Companheiros. É um filme, não me lembro bem, é um filme italiano, né? Acho que no início dos anos 60. Eu assisti esse filme em 1966. E foi uma experiência muito interessante do cineclube. Que aqui não dá para contar, mas quem sabe em outra oportunidade. Bom, eu queria dizer que o primeiro filme que eu vi foi na TV, que me marcou, e foi ver Chaplin. E no cinema, o primeiro filme que assisti é o desenho da Disney,
E o mais marcante foi Peter Pan, porque era um personagem que eu queria ser pelo fato de voar. Eu sonhei muito com a sensação de voar. E um filme que me ficou de um jeito, porque talvez eu não conseguisse ter acesso, eu não podia checar. Um filme que eu assisti chamado Jamelia. E é um filme russo, eu acho, mas acontecia, um filme mongol. E aquela paisagem completamente diferente, tão distante, uns personagens com roupas de um jeito tão diferente, aquilo foi super marcante. Eu nunca mais pude rever. E hoje eu estava dando uma gulgada e eu vi que dá para baixar. E então agora eu estou curiosa para ver. É isso.